Louvado seja o nome do Senhor. Estamos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui nesta noite de domingo, né? E, como sempre, nós temos que sempre agradecer ao Senhor. Porque se não fosse Ele, não estaríamos aqui, seríamos apenas mais uma estatística que esse mundo oferece, né? Em decorrência do Deus deste século, que é o próprio Satanás. E tudo que ele quer é que eu e você não tenhamos comunhão com Cristo e não estejamos na casa dele. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 1 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, capítulo 4, 1 ao 11. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém? Amém. Quem não encontrou, escola bíblica dominical, aliás, agora é a segunda, não mais dominical. Escola bíblica se chama escola bíblica, enfim. Segunda. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós no mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo dado soluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e indetestáveis idolatrias. Por isso, informando-vos, estranho que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais vão lhe prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que, mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidões de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, aqui da Filadélfia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estive viajando nessa minha última viagem, passei por uma cidade chamada Mombasa. Conheci um irmão chamado Ricardo Amorim, que ele vai se inscrever no canal da igreja também, vai nos prestigiar, né? Assistindo online os vídeos, deixando suas mensagens. Eu queria mandar um abraço para o irmão Ricardo Amorim, que vai assistir essa pregação. E esse irmão
Eu estava ali fazendo uma entrega de mercadorias onde ele trabalhava, e muitos amigos dele ficavam debochando do irmão, com brincadeiras sem sentidos, e o irmão sempre na dele, o irmão sempre falando as coisas de Deus para esses amigos dele. Então, eu fui tomar água lá dentro do estabelecimento, e o irmão estava lá, e eu falei para ele: irmão, eu sei o quanto é difícil nós trabalharmos no meio de incrédulos, no meio de pessoas que não servem a Deus, porque mesmo a gente servindo ao Senhor de todo o nosso coração, o inimigo de nossas almas sempre vai colocar pessoas para desequilibrar, para nos desmotivar, para nos tirar da presença de Deus. Mas eu glorifico a Deus que o irmão, ele foi firme no propósito, né? E, irmão Márcio, o que tem a ver isso que o irmão falou com o que foi dito agora? Eu falei isso aí porque eu tenho costume de esquecer as coisas, né? E para não esquecer esse detalhe que é muito importante, por isso que eu falei primeiro. Porque tudo na nossa vida existe um preço a pagar. Tudo que a gente vai fazer existe um preço, existe um sacrifício, existe um esforço. Porque sem esforço a gente não vai para lugar nenhum. E quando nós éramos errantes, nós andávamos numa escuridão profunda, sem um conhecimento de Deus, Jesus surge, este homem chamado Jesus Cristo, que pagou um alto preço para que eu e você viéssemos a enxergar uma luz no fim do túnel, viéssemos a tirar aquelas amarras, aqueles grilhões que nos oprimia, que nos prendia, as coisas desse mundo, as concupiscências, as coisas que nos levavam ao fundo do poço. E quando Jesus pagou esse alto preço, um preço de sofrimento de cruz, uma morte de cruz, para que eu e você viéssemos a ter esse entendimento esse que nos levasse à salvação. Sem esse sacrifício, nós ainda estaríamos andando feitos zumbis, andando feito pessoas que não tinham para onde ir. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o interessante, meus queridos e amados irmãos, é que muitas pessoas não querem pagar esse preço. Eu digo isso porque eu mesmo, irmão Márcio, eu já me senti nessa categoria de pessoas que não queriam pagar o preço. Em tempos atrás, quando eu ainda era insosso na fé, pode-se dizer assim, né? Morno. Tinha situações que amigos começavam umas conversas paralelas e eu caí também, iria naquelas conversas, naquelas brincadeiras, e fulano de tal perguntava: mas tu não é crente? Eu ficava lá embaixo. E por incrível que pareça, hoje ainda nós encontramos pessoas nessa situação. Pessoas que fogem das dificuldades, e é natural isso. É natural. É pela nossa humanidade, os queridos amados irmãos. E Deus conhece o meu, conhece o
seu coração. Deus conhece a minha força, conhece a tua força. Deus conhece a nossa fraqueza, a tua fraqueza. E é nas nossas fraquezas que o Senhor se torna forte em cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Então é natural que os seres humanos eles fujam das dificuldades, das perseguições, dos sofrimentos causados pelas percas, né? Seja familiares, enfim, dificuldades causadas, tudo aquilo que impede de eu e você, nós venhamos a caminhar, né? Em um bom relacionamento, seja no âmbito espiritual ou familiar. Muitas das vezes não queremos pagar esse preço. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele pagou esse alto preço. Jesus, ele teve uma posição só. Ele teve um caráter só, de filho de Deus e de um homem que não pecou. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, quando olhou para mim e para você, quando éramos errantes, quando éramos cegos, nus, Ele falou para o próprio filho: olha, desce, porque eu quero resgatar esses aí para mim. Porque esses aí será para mim de peculiar tesouro. Louvado seja o nome do Senhor. Na hora que existe perseguições, sofrimento na nossa vida, nós como cristãos deveríamos primeiramente tentar descobrir a possível causa desse sofrimento. Por que somos oprimidos? Por que somos perseguidos? Por que sofremos? Quem já perguntou isso? Muitas das vezes nós sofremos perseguições, opressões por causa da nossa disposição. Quando estamos dispostos a seguir, a servir a palavra do Senhor, nós fazemos a diferença e por isso existem as perseguições. Perseguições estas que não é causada nem pelo sangue e nem mas pelo o causador das perseguições seria o próprio inimigo de nossas almas, que usa pessoas até da nossa própria família para nos perseguir, porque servimos a um Deus vivo. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, ele levanta este assunto em sua primeira epístola. Está escrito também em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 18 ao 19. Ele fala das perseguições, fala do sofrimento, e fala o quanto a gente é lapidado, a gente se fortalece nas perseguições. E o sofrimento nos ajuda a ser como Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E nós, como servidores de Cristo, eu e você devemos estar dispostos e preparados para fazer a vontade de Deus. E se for necessário, sofrer por causa da nossa disposição do trabalho de Deus. Aleluia. Muitas das pessoas não saem para o campo
para pregar a palavra de Deus, muitas das vezes com vergonha, com medo do que pode ser dito por aquela pessoa que está ouvindo a palavra de Deus. E nós temos visto, quem observa as redes sociais, YouTube, pessoas em praças públicas pregando a palavra de Deus, e vem um camarada e joga pedra, vem um camarada e xinga, mas isso é normal, isso é natural, porque se as coisas fossem fáceis, a igreja estaria lotada. Mas como é difícil, como Satanás não quer perder aqueles que estão lá fora, ele cega o entendimento, ele tampa os ouvidos das pessoas para que não venham a ouvir a voz de Deus, a mudar de vida, mudar de vida no sentido espiritual, não no material. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as pessoas sempre têm esse receio. Eu não sei o que falar. Não tem muito para saber. Só em você falar do amor de Cristo, em você falar de como a tua vida mudou, dar o teu próprio testemunho para aquela pessoa, ele vai se tocar. Ele vai observar que o que aconteceu com você também pode acontecer com ele. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que eu citei o nome do irmão Ricardo Amorim, lá de Mombasa, porque com o procedimento da vida dele, a forma de como ele serve ao Senhor, aquelas pessoas que trabalham com ele, apesar de alguns ainda insistirem de tirar brincadeiras que não têm nenhum sentido, eles vão voltar atrás pelo procedimento dele, pelo testemunho de vida que ele carrega ali no trabalho dele. E é interessante que ele tem um programa de rádio, o próprio patrão dele é patrocinador do programa de rádio. Isso ele já ganha já com o próprio testemunho ali no trabalho. É uma pessoa obediente tanto a Deus como também aquele que o entregou. Louvado seja o nome do Senhor. É um preço que a gente tem que pagar. Glorificado seja o nome do Senhor. Então, o questionamento sobre o que acontece na nossa vida como cristão, sofrimento, sobre perseguições, talvez seja o mais doloroso questionamento que eu e você temos feito, temos perguntado, muitas das vezes em pensamento, a Deus: por que nós sofremos? Porque o próprio Jesus, ele falou que no mundo nós iremos ter aflição. Ele não falou que nós iríamos ter uma vida sossegada, uma vida de mar de rosas. Não. Ele falou: olha, no mundo tereis aflições, mas ele deu um recado: tem bom ânimo. Tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Enquanto nós estivermos aqui no mundo, nós iremos passar por esses tipos de problemas.
questionamento é: você tem bom ânimo para vencer todas essas dificuldades? Porque é muito fácil nós pedirmos a Deus somente as vitórias. Mas que tal pedir a Deus o fortalecimento para enfrentar as perseguições e as dificuldades? Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu estava comentando com esse mesmo irmão que por que um Deus sábio, amoroso, né, permite que seus filhos sofram? E nós, conversando sobre esse questionamento, então eu falei para ele: irmão, eu acredito que Deus ele permite que as coisas aconteçam na nossa vida para Ele tirar o melhor de nós, para Ele separar os fortes dos fracos. Porque, como foi dito, né, que é na nossa fraqueza que o Senhor se fortalece dentro de nós. E quando damos lugar, quando deixamos o Senhor entrar dentro de nós, quando abrimos a porta para o Senhor entrar, pode vir o que for, pode vir a maré mais alta que tiver. Se você estiver alicerçado na rocha, você não vai cair. Aleluia, Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glorificado seja Deus. Se nós verificarmos de Gênesis a Apocalipse, a história da igreja de Deus tem sido sempre, desde a era apostólica até hoje, a história da graça de Deus no meio dos erros dos homens. A Bíblia diz que Deus escreve certos por linhas órfãs, tortuosas. O homem sempre ele teve essa inclinação para o mal. Sempre teve essa inclinação de andar em desacordo com a palavra de Deus. Mas Deus ele sempre esteve ali disposto a emendar os nossos caminhos com os caminhos dele, porque os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. E Deus ele sempre quis, sempre vai querer que, mesmo quando estamos errantes, andando errado, ele vai querer que nós venhamos a retornar à presença dele. E nesses dias, um amigo lá de Angra dos Reis, nas redes sociais, estava falando do Kleber Lucas, né? De quanto ele deu lugar ao inimigo de nossas almas, e hoje ele está sendo feito de gato e sapato, sendo humilhado por Satanás, dando entrevistas, falando bobagens na TV. Aí eu comentei para esse meu amigo lá de Angra dos Reis: olha, é difícil entender, mas a minha oração
é que esse rapaz retorne a ser usado por Deus. Porque tem muitas pessoas que se converteram ouvindo os hinos do Kleber Lucas. Muitas pessoas foram para a igreja, foram resgatadas ouvindo as pregações de Kleber Lucas. Ele um dia já foi usado muito por Deus. Então eu falei para esse meu amigo, a minha oração é que ele volte novamente e retorne à presença do Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que pensa, não é nem que está, é que pensa que está de pé, cuide que não caia. Eu falei que isso pode acontecer comigo. O que aconteceu com Kleber Lucas, com outras pessoas que eram usadas por Deus, que hoje não são usadas mais, pode acontecer também comigo. Eu só preciso estar na brecha todos os dias. A nossa luta é diária, a nossa luta é constante. A nossa luta, como eu falei, não é contra a carne, não é contra o sangue. É contra isso que está no mundo. É contra isso que opera no sistema. Então nós temos que sempre estar em constante oração, na busca do Espírito Santo que não é batizado, selado, como foi louvado aqui pelos senhores, teu DNA de Deus. Porque as pessoas aí fora, meus queridos e amados irmãos, têm que ver em nós manifestos. Tem que ver em mim e em você um brilho do Espírito Santo. Porque se ele não vê esse brilho do Espírito Santo em mim, você não vai dar credibilidade. Talvez não, com certeza isso é um dos motivos maiores da pessoa não sair para a guerra, evangelizar, fazer missões. Temos que fazer uma diferença. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós iremos estar sujeitos a tudo. Não tem essa história de aqui, porque estamos com Cristo, nós não iremos sofrer, nós não iremos passar dificuldades. Nós sabemos que iremos sim sofrer, iremos sim, e muitas das vezes passamos por problemas maiores, dificuldades, mas sempre conseguimos vencer, porque cremos naquele que sempre esteve do nosso lado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós podemos enxergar as perseguições e sofrimentos como algo vindo de Deus, como foi dito, para extrair o melhor de nós. Glorificado seja o nome do Senhor. E por outro lado, o diabo ele tenta usar a mesma tentação e sofrimento para extrair o pior de nós. E foi assim com nossos irmãos que estão caídos. Eu citei agora há pouco. Porque para que o tempo que nos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A gente observa que quando nós nos convertemos, quando nós tivemos um encontro com Deus, aqueles amigos que nós conhecíamos,
ele passa a nos desprezar, passa a não querer ter muito assunto conosco, porque nós não fazemos mais parte daquele ciclo de brincadeiras, de amizades, porque o nosso propósito é outro. Então, aqueles nossos antigos amigos que não querem pagar um preço, não querem de maneira nenhuma ver, enxergar aquilo ou aquele que fez com que você ou eu viesse a ter uma mudança de vida. Então, muitas das vezes eles se afastam de nós. Mas a Bíblia fala também do versículo 8, né? Dessa mesma palavra, que acima de tudo, porém, tem amor intenso um para com os outros. Apesar de que essas pessoas elas venham a se afastar de nós pela nossa conversão, nós venhamos sempre a ter uma comunhão, não no sentido de andar junto, não, mas no sentido de pregar o Evangelho para aquela pessoa. Principalmente quando é um amigo de infância, um amigo que você cresceu, você indo para a casa dele, ele indo para a sua casa, e que você o estima. Porque quando eu e você conhecemos o amor de Deus, a misericórdia do Senhor, aí é que nós sentimos o desejo de transmitir essa misericórdia para o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Se estamos conectados com Cristo, o pecado, ele não tem mais valor para mim e para você. Ele não tem mais poder. A vida de pecado, ela não faz mais sentido. E não vivemos mais na prática do pecado. Nós somos pecadores? Somos. Somos pecadores. O auto-engano é aquele que diz que não tem pecados, que não é pecador. Isso é o auto-engano. Mas não vivemos mais na prática do pecado. Porque como foi lido aqui pelo irmão Remo, se estamos em Cristo, somos novas criaturas. E não há ninguém que tome isso de nós. A graça nos alcançou. E por que não deixar que essa graça alcance também aqueles que estão lá fora? E eu só posso deixar quando eu me disponibilizo a ir lá e também transmitir, falar para eles essa graça, esse favor imerecido. Falar para eles: olha, eu não mereço estar aqui pregando para ti, não, porque da mesma forma que você está, eu já estive. Mas Ele é tão grande em misericórdia que o Senhor pagou um alto preço por mim e por você.
se eu alcancei essa graça, você também pode. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que ter essa disposição, essa desenvoltura para falar do Evangelho. Porque se eu não falar do Evangelho, o que eu estou fazendo aqui? Paulo falou: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Porque se eu pregar apenas nessas 4 paredes aqui, não serve de nada. Não serve de nada. Mas se eu pregar aqui, e se essa voz que está saindo dessas caixas alcançar o meu vizinho da esquerda, ou da direita, ou da frente, e ele se converter, nem que seja lá no quarto dele, ou até mesmo assistindo TV, Aleluia, Deus. Eu creio. isso vai ser gratificante para o meu coração. Aleluia. Mas se eu pregar e não surtir efeito, Aleluia. eu fico triste com isso. Porque o que eu não quero para mim, eu não quero para os outros. Porque o que aconteceu comigo, eu quero que aconteça com os outros. Porque se eu conheci um Deus que salva, um Deus que sara, um Deus que transforma, eu quero também que essa pessoa conheça. Aleluia, Jesus. Mesmo que seja difícil, mesmo que seja complicado, mesmo que ele não queira ouvir. Existe um ditado que água mole, pedra dura, até, tanto bate até que fura. Imagina a palavra de Deus batendo naquele coração dele. Um dia ele abre, um dia ele amolece, um dia ele é quebrantado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nós morremos com Jesus para a nossa vida carnal e renascemos com Ele numa nova vida. Quando Jesus ressuscitou, a nossa vida de pecados foi afastada. Nos tornamos uma nova pessoa, uma nova criatura. O mundo vai continuar no pecado. Vai continuar andando errado. Vai continuar. Porque o mundo traz aqueles manjares que satisfaz os desejos das pessoas que não conhecem a Deus. A Bíblia diz que nem todos serão salvos. Nem todos serão salvos. Eu ouso dizer que a grande maioria não será salva. Mas o meu trabalho aqui, o seu trabalho aqui, é fazer com que essa grande maioria, pelo menos uma 10ª parte dessa grande maioria, venham a conhecer o Senhor e venham a alcançar a salvação. Venham alcançar a salvação. Porque o lago de fundo ele não foi feito para o ser humano. Ele foi feito para o diabo e seus demônios. Não foi feito para a criação de Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu e você, como cristão, nós iremos continuar andando ao contrário do que o mundo anda, sempre na busca constante do fortalecimento com o Senhor. Como eu falei, a vida com Deus é uma luta diária. Se nós não estivermos sempre batalhando, nos fortalecendo nessa busca constante, o reino de Deus é tomado por esforço. Jesus, em sua oração, lá no Evangelho de João, ele fala: eu peço, meu Deus, que o Senhor não os tire do mundo, mas os livre do maligno. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto estivermos aqui neste mundo, o nosso trabalho é fazer a diferença. Enquanto estivermos aqui neste mundo, a nossa essência é ser o sal da terra. É levarmos luz para aqueles que estão nas trevas. Glorificado seja o nome do Senhor. O Senhor está voltando. O Senhor está prestes a rasgar os céus e arrebatar a sua igreja. E o que é que nós temos para apresentar para Deus? Quando Ele vier nos levar. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O que é que nós temos para apresentar a Deus? Nós só estamos aqui convictos de nossa salvação porque nós cremos em Cristo, e essa é a base da salvação. Crer em Cristo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a base para o julgamento é a forma como vivemos. Se eu vivo uma vida com Deus, nós iremos ser julgados, mas para receber o galardão. Mas se eu não vivo uma vida com Deus, se eu vivo uma vida de pecado, de glutonarias, de bebedices, se eu vivo uma vida errada, eu vou ser julgada para a condenação. Louvado seja o nome do Senhor. Todas as pessoas serão julgadas. Todas. Grandes, pequenos, todos. Ninguém vai escapar do julgamento do Senhor. Mas aqueles que perseguem, aí eles vão receber maior julgamento. Aqueles que maltratam, que mataram cristãos, esse vai passar por um julgamento rígido. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então em você nós temos que ter uma comunhão, uma convivência, um amor pelo próximo, como está escrito aqui no versículo 8. Aleluia. Ter amor intenso um para com os outros. É um sentimento tão importante
e que a Bíblia toda fala sobre esse amor, mas o amor de Deus. Porque se fomos salvos por Deus, esse amor nos alcançou, ele tem que alcançar os outros também. Ele tem que ser levado a toda criatura. Nós recebemos gratuitamente a graça de Deus. E gratuitamente temos que dar para as pessoas que precisam do Senhor. Como é que está a nossa vida com o Senhor? Como é que nós estamos diante de Deus? Será que nós estamos fazendo o ID do Senhor? Será que nós estamos realmente trabalhando na obra de Deus? Sem murmurar, sem querer aparecer, mas somente para o Senhor? Será que nós estamos cumprindo o que Deus quer de mim e de você? Então, que essa reflexão ela possa ficar no meu coração e no seu coração. Porque não adianta você estar aqui ouvindo essa palavra e você sair daqui e esquecer, não adianta. O que adianta é você ouvir essa palavra e eu e você colocarmos na prática lá fora. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é amor, mas também é justiça. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.